Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o segundo ônibus do Quarteto Fantástico do John Byrne, lançado aqui no Brasil pela Panini, né? Bom, eu vou comentar esse ônibus do mesmo jeito que eu comentei o primeiro, né? Bom, são muitas histórias, então se eu fosse fazer um vídeo só, ou esse vídeo ia ficar muito longo ou muito superficial. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir o comentário desse ônibus em 2 ou 3 vídeos. Do primeiro eu fiz assim também, deu 3 vídeos. Então dá para comentar com calma, falar um pouquinho, ainda que bem pouquinho de história por história, fazer alguns voos mais gerais, enfim, né? O ônibus, tal como o primeiro, ele vem com uma sobrecapa, que é essa daqui, que eu vou tirar para facilitar o manuseio enquanto eu comento, tá? E aí depois ele fica com essa capa preta aqui, que é idêntica à do primeiro, né? Mas vamos lá, né? Esse volume 2, ele assim, reúne Fantastic Four, do número 261 ao número 295. Nele, nós temos também o Fantastic Four anual 18 e 19, Alpha Flight, que é Tropa Alpha, né? Número 4, The Thing, o Coisa, 10 e 19, Avengers anual 14 e várias outras histórias que são retiradas de algumas revistas nas quais essas histórias não são a totalidade da revista, mas que tem aí o Byrne trabalhando com o quarteto, né? Tem Secret Wars 2, a segunda história desse Secret Wars 2. Tem histórias retiradas de Epic Illustrated, de What If, de número 36, What The, número 2 e 10, né? De The Thing, número 7, ou seja, além daquelas histórias que eu já mencionei da vida do Coisa, tem essa, né? E Fantastic Four Host e Fantastic Four Special Edition número 1. Então tem histórias que também foram retiradas dessa revista. Aqui atrás dessa sobrecapa tem, assim, em formato reduzido, né, todas as capas de todas as edições que compõem o ônibus, né? Isso aqui, inclusive, me ajudou na hora de pensar até onde eu ia comentar, né? Funcionou como um guia. Mas vamos lá, né? Cara, é o quarteto do Byrne, né? É o Byrne cuidando dos roteiros e dos desenhos, assim. E eu vou dizer que eu acho que, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando ainda melhor. Ele vai, parece, criando mais familiaridade. Bom, ele já tinha certa familiaridade. No primeiro ônibus nós vimos isso, né? Ele desenhou o quarteto antes de assumir o roteiro. Mas parece que ele está ficando mais à vontade ainda com os personagens. É impressionante como o Byrne entendia o quarteto, entendia aquilo que definia o grupo. Ele faz as coisas avançarem, os personagens passam por mudanças até importantes, mas sempre com muita reverência ao que veio antes, né? E, na verdade, a reverência não é nem só ao quarteto. A reverência me parece ao universo Marvel. Eu vou mostrando um pouco os desenhos enquanto falo. É difícil manusear isso aqui, é bem pesado, né? Vamos lá, manusear isso para mostrar nos vídeos, né? Bom, e como eu estava dizendo, a reverência é ao universo Marvel. Ele se apropria de detalhes que são detalhes que parece que só fã prestaria atenção, né? Por exemplo, há uma história aqui, que depois eu vou comentar ela melhor, mas na qual nós temos a participação do Dr. Octopus. Mas não é meramente o Dr. Octopus como vilão, é o Dr. Octopus como o maior especialista em radiação do mundo. Olha só, é um detalhe, o Byrne não está nem fazendo isso na revista do Homem-Aranha, mas numa outra revista ele vai lá pegar um vilão do Homem-Aranha e pegar um elemento desse vilão que é uma coisa da trajetória dele. Ele foi o maior especialista em radiação do mundo, né? Mas assim, não é só isso, não é só o fato do Byrne pensar o universo Marvel de maneira quase que reverente ao construir suas histórias, mas é o fato do Byrne tratar o quarteto essencialmente como uma família. E como ele é uma família, ele tem uma dinâmica diferente de outros grupos, assim. E essa questão da dinâmica familiar do quarteto fica ainda mais evidente aqui do que no volume anterior. As dinâmicas internas à família são trabalhadas com bastante frequência, né? Nós vemos amores sendo trabalhados, nós vemos rivalidades, pequenas mágoas, grandes dramas, enfim, né? E esse caráter do quarteto como família é explicitado através de um recurso que rende muito na história, que é a substituição de um membro do Quarteto Fantástico. A mulher Hulk entra no lugar do Coisa. Isso é uma consequência de Guerras Secretas. Guerras Secretas foi assim, né? Em determinado mês,
Por exemplo, inclusive vou mencionar depois o ponto exato. Nós vemos alguns heróis, né, indo para o planeta lá pro mundo bélico. Quem fica na Terra não sabe o que aconteceu com eles. E a edição seguinte já mostra esses heróis voltando com as consequências de guerras secretas. E o pessoal deveria acompanhar a minissérie para saber por que aquilo aconteceu. Pensa em o Aranha com o uniforme negro. No caso aqui, a Mulher Hulk no lugar do Coisa. Eu estava dizendo, né? Por que a Mulher Hulk no lugar do Coisa explicita esse aspecto familiar? Porque ela chega e a primeira coisa com que ela tem que lidar, não é um ataque de um super vilão, sei lá, não é o Doutor Destino querendo dominar o mundo. Ela tem que lidar, a primeira coisa, é com um drama familiar, um grande drama familiar. Inclusive, ela diz, eu me sinto uma intrusa nesse lugar aqui. Estar no quarteto não é a mesma coisa que estar nos X-Men, que são um grupo paramilitar, mas, ou uma escola, né, um grupo paramilitar, ou não, né? E uma escola que, bom, o elo ali é um elo racial, mas também não é como está nos Vingadores, que é uma unidade militar, né? O quarteto é uma família com as alegrias e tristezas de uma família, e o Byrne trabalha isso muito bem, e faz isso sem deixar de lado, sei lá, as ameaças cósmicas ou coisas do tipo, né? Bom, vamos lá, passar rapidamente, história por história. Eu vou até Fantastic Four 272, né? Acho que eu vou... Deixa eu só conferir aqui até onde eu vou. Acho que é isso sim. Fantastic Four 272. Acho que vou parar nesse ponto. Vai até a 295, mas esse ponto acho que já dá uma... Dá para eu fazer um comentário, tem muitas histórias legais para comentar até esse ponto, né? Vamos lá, vamos história por história, né? A revista, ela abre, perdão, a revista, né? O livro, né? Esse ônibus aqui, ele abre com uma revista que não é do quarteto, abre com Alpha Flight, com Tropa Alpha, né? Por que está aqui? Porque aqui nós vemos aí um team-up da Susan Storm, né, da Mulher Invisível, da Garota Invisível aqui ainda, com o Namor. E isso eles vão ter relação com uma história da Tropa Alpha, que vai aparecer aqui também nessa edição. Deixa eu ver se eu pego um pouco da Tropa Alpha aparecendo. Tá aqui, né? E é uma história que ela fala sobre uma invasão alienígena que aconteceu de certa maneira no passado, né, e que vai se desenrolando através dos tempos e que pode ter consequências no presente. E também coloca aí essa dinâmica entre a Susan e o Namor, que foi assim o grande rival pelo Coração da Sul, né? Quem disputou com Richard. Bom, o Byrne, ele escrevia e desenhava também a Tropa Alpha nesse momento. Bom, depois disso, vamos para a edição 262, que tem a busca por Red Richards, ou por Reed Richards, o correto, né? Eu não consigo deixar de falar Red, cara, eu aprendi assim e fica na cabeça, né? Vamos lá. Essa é a edição número 261, ela é de dezembro de 83, e ela vai mostrar a Susan organizando a busca pelo marido desaparecido. Ele estava na mansão dos Vingadores, ajudando o Visão. Ele desapareceu, a história que ele desapareceu foi mostrada no final do ônibus anterior, né? E ele desaparece, bom, onde que ele está, né? E reúne o quarteto para irem atrás dele. E vão contar com a ajuda do Vigia. Essa edição aqui, ela é um prólogo para a grande história que vai ser contada em Fantastic Four 262. Que é uma história que marcou aí a minha adolescência, marcou muito a minha adolescência, que é o julgamento de Reed Richards. Eu gosto demais dessa história. Eu lembro, quando eu comecei a ler quadrinhos, tinha um amigo que trabalhava na locadora, ele sempre falava dessa história. Ele arrumou o formatinho emprestado para eu conseguir ler essa história, né? O que acontece, né? O Richard vai ser julgado num tribunal aí intergaláctico. E por que ele vai ser julgado? Qual é o crime? Creio que não é spoiler contar isso, né? Uma coisa que não vai revelar o resultado da trama. O crime é ter salvado o Galactus. O crime é ter salvado o Galactus. Inclusive isso aconteceu na própria fase do Byrne, né? Na própria fase do Byrne. E ele salva o Galactus e faz parte da cronologia Marvel. Logo depois de ser salvo por ele, o Galactus vai e destrói o mundo imperial dos Skrulls.
mata aí 7 bilhões de pessoas nisso, né? Pensa o seguinte, né? Será que o Richard pode ser responsabilizado por essas 7 bilhões de mortes? Ele não deveria ter deixado o Galactus morrer? Pensem, por exemplo, na situação da Fênix, lá da fase do Claremont e do Byrne, a saga da Fênix Negra, na qual, por ter destruído um planeta, né, quase que foi um detalhe de um quadro que mostrou isso, ela teve que pagar, né? Isso, inclusive, foi imposição lá editorial do Jim Shooter. Cara, até por pressão editorial, o Richard ele não foi indiretamente responsável pela morte de um planeta, mas será que seria ético deixar o Galactus morrer? E, gente, que história legal! É uma história na qual nós temos o Vigia, nós temos o próprio Galactus, temos Odin, temos a Eternidade. Gente, numa época que é a Eternidade, hoje a Eternidade ela aparece vez por outra, às vezes histórias nem tão grandes assim, ela não aparecia toda hora, né? Temos, bom, é um julgamento que realmente ganha escopo cósmico, né, para um humano. E, cara, é muito legal. E um detalhe é que o próprio Byrne, ele aparece, tá aqui, esse aqui é o John Byrne na história. E ele aparece para testemunhar, para poder contar depois o que foi o julgamento de Reed Richards, né? Vamos lá. Depois vem Fantastic Four 263 e 264. Nessas edições, vamos ver um pouco o cotidiano da família Richards ou da família Benjamin. Na verdade, por que família Benjamin? Porque nessa época, o Reed e a Sue eles estão adotando identidades secretas para proteger o Franklin. A gente tem que lembrar que o edifício Baxter ele sofreu um ataque do Aniquilador e a Alicia e o Franklin foram quase mortos. Então eles vivem numa cidade mais ao interior, a gente vê um pouco disso, mas a trama é focada no Tocha Humana e no Coisa. Um team-up deles, né? Eles vão ter que... O Tocha Humana vai participar de uma corrida e vai sofrer um tremendo acidente, ser dado como morto. Deixa eu mostrar para vocês. O Coisa não acredita nessa morte, né? Parece, de novo, isso aqui, a sinopse, né, que Tocha Humana vai ser instrumento para um plano aí louco, né, de alguém que tem uma concepção errada sobre o planeta Terra. Lembrei aí do terraplanismo, né? É como se alguém, bom, dado uma concepção da Terra, né, do que seria a Terra, do que seria a expansão da Terra, resolver ficou horrível, né? Mas pensasse em resolver os problemas com uma coisa tecnológica baseada na concepção errada da realidade. Bom, e aí o Coisa e o Tocha Humana interferem nisso. E nessa história não tem uma participação, que é uma parceria com o Topeira. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a capa da Fantastic Four 264, né, fazendo referência a Fantastic Four 1. Porque e aqui vamos ver tanto uma certa vilanização do Topeira, né? Na verdade, uma queda após uma redenção. Vocês estão vendo aí os desenhos muito bons do Byrne, né? Depois disso, vem The Thing número 10. Essa edição ela só tem o roteiro do Byrne, né? Os desenhos são do Ron Wilson. Essa edição ela é importante porque ela mostra o Coisa e a Alicia discutindo o seu relacionamento, Coisa pensando aí num possível término. E essa é a edição pré-Guerras Secretas, né? Pré-Guerras Secretas. Na edição na qual o quarteto é atraído até o Central Park e lá vai ser teleportado para o mundo bélico, onde o Beyonder lá, né, vai botar heróis contra vilões, né? Bom, essa edição tem essa importância, assim. Então ela inclusive prepara o não retorno do Coisa para a Terra, essa conversa dele com a Alicia. E aí a edição seguinte, a edição 265, né, é uma edição muito legal, edição que eu achei muito divertida. Ela tem duas histórias mais curtas, né? A primeira delas é A Casa que Reed Construiu. É uma história sobre o edifício Baxter, o edifício Baxter vazio, sem, assim, o quarteto não tá lá, né? A Sue não foi pro mundo de guerra, do mundo bélico de Guerras Secretas. Ela está grávida nesse momento e está vazio, né? E vai ser invadido. E ele vai ser invadido pelo Ardiloso, ou como o Tocha Humana chama, pelo Pit Pot de Pasto. Gente, isso aqui é o tipo de coisa que é difícil imaginar alguém fazendo, né? Coisa que o Byrne fazia, né? Bom, a casa do quarteto. O que aconteceria se
a casa do quarteto fosse invadida e o quarteto não tivesse presente, né? Isso aqui é a edição de alguém que tem cabeça de fã mesmo, né? A segunda história da edição é Os Heróis a Casa Torna. Mostra o quarteto aí voltando das Guerras Secretas. Na verdade, o Tocha, o Reed e a Mulher Hulk no lugar do Coisa. Mas mostra também um pouco como que a Sue ficou nesse período que o marido, o irmão e o grande amigo, né, estavam ausentes, né? Essa mostra isso, ela ficou na mansão dos Vingadores. E aí temos a Mulher Hulk chegando, né? Depois disso aqui, nós vamos ter uma edição que é Fantastic Four 266, na qual se pisa no freio. Porque ao final da edição 265, né, o que nós temos é a Sue indo para o hospital por causa do filho. Né? Ela tá grávida e há um risco ali com o filho, que pode ser porque ele foi concebido na zona negativa. Enfim, ela vai para o hospital. A edição 266 ela é um pé no freio. Tá aqui. Mas nós vemos aí a Mulher Hulk meditando que ela se sente um pouco excluída. Excluída não, né? Ela se sente um pouco intrusa. Por quê? Porque, cara, ela tá junto com o quarteto diante da possível perda de uma criança. Ela não tá ali meramente uma super equipe. Mas aí, por que eu disse que é um pisar no freio? Porque a maior parte da revista é dedicada a uma história que a Alicia conta pra Mulher Hulk. Que é uma história de um team-up, de uma aventura que a Sue viveu com o Coisa, né? Viveu com o Coisa. Bom, é isso, né? E aí vem a edição 267, que até esse momento aqui da minha leitura é a edição mais forte, assim, né? Até esse momento da leitura aqui, não sei, né? Tem o julgamento de Reed Richards, mas essa edição aqui é forte, assim. O título da história é Uma Pequena Perda, o título acaba dando até um certo spoiler, né? E eu vou ter que pegar esse spoiler, embora seja de uma edição de, lá, quase 40 anos atrás, né? Vou ter que dar esse pequeno spoiler para comentar, né? Que nessa história a Sue perde a criança. Inclusive, isso é mostrada, a notícia dada por Richard, né? Deixa eu mostrar para vocês a página, né? É até o Burney construiu uma página para mostrar esse luto, né? Essa página aqui, perdão. Opa, tá complicado. Deixa eu pegar aqui, essa página aqui. Bom, mas nessa edição, é uma edição daquela também na qual o Burney explora os detalhes. É aqui que nós vemos aquela questão do Dr. Octavius participando, né? Porque ele foi convocado pelo Richard para ajudar a própria esposa. Bom, e é uma história bem forte. A edição 268 segue o acontecimento. Deixa eu mostrar para vocês. E é outra daquelas edições, mais uma, na qual o Richard, o Burney pega detalhes. Deixa eu pegar aqui para vocês, a 268. Ela tem o título A Máscara do Destino. A Máscara do Destino. E ela vai mostrar o quê? Olha que legal, vai mostrar, ela é toda dedicada ou quase toda, ao Johnny mostrando o quartel-general e a nova casa da Mulher Hulk. E é claro, o quarteto também lidando com o luto. E aí eles vão ter que lidar com a máscara do Dr. Destino, que começa a atacá-los. O Dr. Destino aqui está dado como morto, né, depois de um combate aí com o Terrax, surfista prateado, mas mesmo depois do túmulo ele arruma um jeito de atacá-los. Né. Bom, vem aí uma outra edição, bem importante, que é Fantastic Four Anual 18, que é a história na qual nós vemos o casamento do Raio Negro com a Medusa. O casamento do Raio Negro com a Medusa. Deixa eu pegar inclusive aqui a parte onde você mostrar o casamento do Raio Negro com a Medusa. Mas essa edição ela apresenta uma possível solução para o conflito Kree-Skrull, né? O possível final para a guerra Kree-Skrull. Inclusive essa edição ela é mencionada no começo da saga Império agora. Essa saga que tá aí, que envolve normalmente os Krees e os Skrulls, né? Essa aqui foi a Avengers Anual 18. Né? A última que eu comentei, aquela da Máscara do Destino, Avengers não, perdão, Fantastic Four. Gente, é muita coisa e ficar lidando com esse negócio aqui me deixa um pouquinho perdido. A última que eu comentei, essa foi a Fantastic Four 268. Aí vem essa da Máscara do Destino e vem Fantastic Four Anual 18. Vocês estão escutando aí minha filha acordando e dando um chorinho, mas casa com criança pequena não tem muito jeito. Vamos lá, depois dessa história vem Fantastic Four 269.
Fantasy Four 269. Eu falei que eu ia até a edição 271, mas acho que eu vou até a edição 270. Eu falei errado, né? É o fim desse arco aqui que eu vou comentar. Que é o seguinte, né? Essas duas edições, 269 e 270, elas mostram mais uma vez o Byrne trabalhando o tema da invasão alienígena. Isso parece ser um tema que ele gosta bastante e que ele busca abordar de diversas maneiras, né? Busca abordar de diversas maneiras. Assim. Mas assim, aqui também temos o retorno do Wyatt Wingfoot, que é um cara que chegou a participar das histórias do quarteto no passado, é um coadjuvante que o Byrne vai trazer. E o grande vilão aqui é o Terminus, é a primeira grande ameaça, assim, né? Essa ameaça de escopo cósmico que a Mulher Hulk vai enfrentar junto com o quarteto. Enfim, né? Essa é a última edição que eu queria mostrar, mas assim, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena mencionar dessas duas edições finais aqui, que é o seguinte, aqui nós, edições finais desse vídeo, né? Nós vemos um certo desenvolvimento da Sue Richards, né? A dor por perder o bebê é algo que mexe muito com ela, e também de se sentir deslocada, colocada de lado. Mesmo com boas intenções, o Reed a deixa de lado, né? Isso mexe muito com ela. E uma outra coisa que nós vemos aqui é uma aproximação da Alicia com o Johnny. A Alicia, namorada do Coisa, né? Ou durante muito tempo namorada. Por isso que eu falei que aquela história lá preparando o não retorno do Coisa. E o que acontece? É uma ideia muito boa para explorar o drama do Coisa. Por quê? Né? Porque o Coisa do quarteto é quem se deu mal com os poderes, passou a viver num corpo de monstro. Né? O Tocha é o contrário, né? Virou uma celebridade. E se o Tocha acabasse ficando com a única mulher que amou Ben Green depois de se tornar o Coisa? E sendo que o Coisa está em outro planeta, né? Esse relacionamento surge de modo natural, né? Bom, e isso, né? Como é que isso fica? Como é que isso explora certas feridas dentro de uma família? Gente, o Byrne, assim, ele explora histórias cósmicas, mas ele faz isso sem deixar de explorar as relações familiares do quarteto e faz com maestria, tá? Gente, eu me diverti como criança lendo esse negócio, como criança lendo isso aqui, né? Me fez lembrar por que eu me encantei tanto com quadrinhos de super-heróis. Cara, assim, em termos de super-herói, com certeza, assim, já posso falar isso antes de terminar aqui, das coisas mais legais que eu já li, assim. Eu já tinha lido boa parte, né? Nesse segundo ônibus aqui tem muita coisa que eu não li, acho que a maioria, né? E, cara, isso tem me empolgado muito, assim, né? Eu leio isso aqui empolgado, sorrindo, né? Gosto demais. Mas, bom, eu vou continuar comentando, né? Vou comentar as histórias aqui por diante. Parou na 270. Eu falei que era 271, mas é 270. Mas é isso, minha gente. Bom, gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhá-lo, né? Se inscrever no canal, caso tenha chegado através desse vídeo. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Tem o primeiro ônibus todo comentado também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Lembra do link da Amazon, está na descrição, caso você fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal. O pessoal pergunta, qualquer compra, sim, se você entrar nesse link, qualquer compra que você fizer, você ajuda demais o canal. Bom, curtir, compartilhar, comentar, link da Amazon, é isso, minha gente. Eu vou parando então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.